RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde. Vamos começar por conhecer os títulos que fazem esta edição do Primeiro Jornal. Diretora-geral do MCC, Alice Albright, encontra-se em Cabo Verde desde ontem. O governo já tem objetivos definidos para o primeiro compacto regional aprovado pelo MCC. O governo desencadeia processo de privatização da Cabo Verde Handling, que decorre em 2 etapas. A primeira é lançada hoje. Procura-se um parceiro estratégico para adquirir 51% das ações. Os casos de crianças que tentam o suicídio estão a aumentar em Cabo Verde. A psicóloga forense Ludmila Monteiro confirma a informação. Embarcações de pequeno porte interditas de se fazerem ao mar. O capitão dos portos de Barlavento justifica que a medida é preventiva e se deve à bruma seca e mau estado do mar. Os pescadores e peixeiras da Vila de Calheta, na Ilha do Maio, passam a dispor de uma fábrica de gelo já a partir de março. O presidente de Guiné-Conakry exonera o governo. Conhecidos os destaques, o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O Conselho de Segurança reúne-se hoje para examinar um texto proposto para a Argélia que exige um cessar-fogo imediato em Gaza. A votação está prevista para as 15 horas de Cabo Verde. O projeto de resolução elaborado pela Argélia exige um cessar-fogo humanitário imediato que deve ser respeitado por todas as partes. Opõe-se ao deslocamento forçado da população civil palestiniana, enquanto Israel menciona uma evacuação de civis antes de uma ofensiva terrestre em Rafah, onde mais de 1 milhão de pessoas está aglomerada no sul da faixa de Gaza. Exige a libertação de todos os reféns e põe como prazo o início do Ramadão. Os Estados Unidos já avisaram que vão vetar a resolução. O vice-primeiro-ministro, o ministro das Finanças, anuncia que já estão definidos os objetivos a atingir com o primeiro compacto regional aprovado pelo MCC em dezembro passado e que pode ultrapassar os 176 milhões de dólares dos dois compactos de 2005 e 2012. No programa Discurso Direto de ontem à noite, Olavo Correia confirma que se encontra quinta-feira próxima com a diretora-geral do MCC, Alice Albright, em visita oficial desde ontem a Cabo Verde, justamente a partir da Ilha do Sal. E a nossa aposta é criar as condições para duplicarmos o potencial de crescimento da economia cabo-verdiana, investindo em áreas... Porque tratando-se de um compacto regional, pressupõe a envolvência de Cabo Verde no espaço da CDO. Compacto regional não significa projetos regionais. Significa uma estratégia que possa garantir que Cabo Verde tenha uma economia, que possa depois garantir essa integração ou essa cooperação económica com a sub-região, com o continente africano. Já tem ideias? Claro, acessibilidades. Não quero partilhar. Vamos iniciar um processo de discussão. Vamos depois fazer uma conferência de imprensa sobre essa matéria nos próximos dias e nesta semana. Teremos a oportunidade de começar a dar umas pinceladas, mas depois vai haver uma equipa nossa e do MCC que vai trabalhar nos programas todos, nos conceitos, na estratégia, e depois vamos, no final, selecionar os projetos. Mas o que nós queremos é garantir as condições para que Cabo Verde duplique o seu potencial de crescimento económico, melhore as condições de conectividade e de mobilidade, reduza os custos de fatores, nomeadamente ao nível do setor energético, e depois garante as condições para uma maior articulação com o mundo e com a nossa região. Olavo Correia revela, enquanto presidente do Fórum dos Pequenos Estados, incluindo os Estados Insulares, criado pelo Banco Mundial, que vão ser organizadas 2 conferências internacionais em Cabo Verde, a primeira ainda este ano.
Vamos incidir sobretudo sobre questões que têm a ver com o clima e com o emprego nos pequenos estados e com a economia azul. E a segunda conferência, 2025, eventualmente, sobre temas que têm a ver com a transição digital, a economia digital e os pequenos estados na perspectiva da criação de empregos. Portanto, essas conferências vão permitir que nós possamos colocar o tema dos pequenos estados na agenda. A reforma do INPS, o dossiê dos transportes aéreos, o projeto de Gamboa, são outras questões abordadas no programa Discurso Direto de ontem. Vice-Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, volta a referir-se à política fiscal do Governo, que deve ser simples e sem muitas taxas nem incentivos. Olavo Correia realça que no futuro a taxa do Imposto Único de Pessoas Coletivas vai sofrer uma redução para 15%. Acabando com essa complexidade de incentivos que nós temos para muitos setores e que muitas vezes acabam por criar distorções, injustiças e até burocracias e incerteza na gestão fiscal. Porque é preciso medir, demonstrar, certificar. Depois há situações que muitas vezes são injustas, que são comparáveis, uns têm, outros não têm, e depois vai caber ao diretor das alfândegas ou da administração tributária decidir se sim ou se não. Então criamos aqui incertezas, imprevisibilidade, burocracias e outras coisas colaterais em relação a essa matéria. Portanto, quanto mais simples for o quadro, quanto mais previsível for o quadro, é melhor para todo mundo. É melhor para quem se interage com a administração tributária, mas é melhor também para quem gere os impostos. Essa redução para 15% será? Nós partimos de 25%. Hoje estamos em 21%. Nós queremos chegar, no próximo ano, a 20%. E depois continuar com uma redução de 1 ponto percentual por ano, em função da evolução económica, até chegarmos a uma taxa de 15%, mas ao mesmo tempo racionalizando os incentivos fiscais. A grande entrevista de Discurso Direto é emitida em reposição depois das notícias das 9 horas. O Governo desencadeia o processo de privatização da Cabo Verde Handling, que vai decorrer em 2 etapas. A primeira é lançada hoje à tarde através de uma consulta ao mercado para encontrar um parceiro estratégico que deve adquirir 51% das 188 mil ações que prefazem o capital social da empresa. O coordenador da Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado clarifica que o que agora se pretende é conhecer os potenciais candidatos, os perfis e eventuais grupos de investidores. O quadro legal define um conjunto de critérios, normalmente critérios definidos como sendo requisitos mínimos a nível de capacidade técnica e também a nível de capacidade financeira. Os candidatos devem demonstrar, por exemplo, como sendo titulares de certificação, licença para prestação de serviços de assistência em escala. Ou seja, é um dos critérios mínimos para que os candidatos possam ser qualificados, que sejam titulares de certificação ou licença para prestação de serviços de assistência em escala. Sandem Fernandes esclarece que, além do certificado do operador, os candidatos estão obrigados a demonstrar experiência na atividade aeroportuária, em particular na assistência em escala em 3 aeroportos nos últimos 5 anos. Igualmente define terem assistido pelo menos 15 milhões de passageiros anualmente nos últimos 3 anos. Igualmente, para demonstrar o preenchimento dos requisitos, o candidato deve instruir a sua candidatura com os elementos relevantes para o efeito. Nós estamos aqui a falar, portanto, tem que apresentar o documento comprovativo de certificação e licença para prestação de serviço de assistência em escala, tal e qual declaração sobre o compromisso de honra, com a identificação dos aeroportos, data de início da atividade pelo candidato, localização e breve descrição do local de atividade, número de aeronaves e passageiros assistidos nos últimos anos. O que eu estou a querer saber é se algum operador interno que já exista no sector se está impedido de concorrer. Nós, nesta fase, sem nós conhecermos os potenciais candidatos, justamente esta fase que vai ser lançada, que é a fase de manifestação de interesse, é justamente para nós conhecermos os potenciais candidatos interessados no processo de privatização. Apenas de 51%, em bloco. Exato, 51%. Nesta fase, ao parceiro estratégico, uma alienação até 51% do capital social. Depois, outra fase que será uma oferta pública de venda de até 10% do capital social aos trabalhadores
e imigrantes, a diáspora cabo-verdiana, cabendo, portanto, um lote de até 5% aos trabalhadores e de, no mínimo, 5% a imigrantes cabo-verdianos. O parceiro estratégico deve ser encontrado daqui a 30 dias, a contar de hoje. A venda dos 61% do capital fica concluída até finais de agosto. O Estado continua na estrutura acionista da Cabo Verde Handling, através da ASA, detentor da totalidade, neste tempo, da totalidade do capital social desde a criação da empresa em 2014. O coordenador da Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado anuncia que a operação seguinte é a subconcessão das operações portuárias. Os casos de crianças que tentam o suicídio estão a aumentar em Cabo Verde. A psicóloga forense, Liudmila Monteiro, confirma a informação em entrevista à jornalista Carmelita do Rosário. Na quinta-feira passada, uma criança de 10 anos, residente num dos bairros periféricos da cidade da Praia, saiu de casa por volta das 5 horas da tarde, tendo deixado para a família uma carta dando conta que ia pôr termo à vida. A menor foi encontrada por uma senhora no mesmo dia no platô. A esta altura, está a receber acompanhamento médico-psicológico. Este não é o único caso de alerta ou de tentativa de suicídio por menores de 15 anos. As estruturas de saúde têm recebido várias crianças com sinais preocupantes, explica a psicóloga forense Liudmila Monteiro. Não é normal quando estamos a falar de suicídio, não é? Normalmente os dados apontam os casos são mais de adultos, a pessoa no final da adolescência, mas atendemos, normalmente também atendemos, não é o primeiro caso, atendemos crianças que já deixaram também, escreveram cartas, lembro de um caso, que ainda bem que a mãe encontrou a carta antes de qualquer fatalidade. Temos vários casos, há crianças que já chegaram no banco de urgência, não é? E porque outra criança surpreendeu a fazer algo, preparar algo para suicidar-se. Mas isso é algo que nos chama atenção no sentido de prevenir. Esta profissional faz um alerta aos pais encarregados de educação para prestarem mais atenção ao comportamento dos filhos. Muitas vezes são crianças também que estão a ter e sofrer esse efeito contágio, esse aumento dos casos de suicídio, como um comportamento imitativo. Falarmos com os nossos filhos, antes mesmo de acontecer essa situação, quando ouvirmos uma notícia de alguém que suicidou-se, pensarmos que isso também pode chegar em nossa casa e fazermos esse trabalho preventivo, falarmos aos nossos filhos que o suicídio pode acontecer com qualquer pessoa, mas não tem que acontecer. O número de casos ou de tentativas de suicídio está a aumentar em Cabo Verde, alerta esta profissional de saúde, para quem é preciso com urgência debruçar sobre a matéria. No dia a dia atendemos várias tentativas de suicídio. Quando falamos que em janeiro houve 10, estamos a dizer que estamos à volta de 250 tentativas. Nas urgências que atendemos sempre chegam todos os dias vários casos. Casos de tentativas de suicídio ou de consumação do ato têm aumentado em Cabo Verde. A RCV falou com a psicóloga forense criminal Liudmila Monteiro, que é técnica do Ministério da Saúde, trabalha nas estruturas de saúde mental. As embarcações de pequeno porte estão interditas de se fazerem ao mar, pelo menos hoje, até o fim do dia. O capitão dos portos de Barlavento, Aguinaldo Lima, justifica que a medida é preventiva e se deve à bruma seca e ao mau estado do mar. Para as embarcações de boca aberta, principalmente os botes, né? E as pequenas embarcações, principalmente as desprovidas de algum equipamento de navegação, como o radar, tendo em conta a visibilidade que vai estar um pouco reduzida devido à bruma e ao estado do mar, com ondulações até 4 metros e algum vento, principalmente durante o dia. Portanto, aconselho-se a evitar a saída ao mar durante as próximas 24 horas. O Instituto de Meteorologia e Geofísica diz que nas próximas 24 horas o vento vai superar entre 5 e 6 km por hora, pode ocasionalmente atingir 7 km na região de Sotavento, Santiago, Fogo e Brava. Wesley Brito, o único atleta cabo-verdiano a conseguir a sua passagem para a terceira fase do Campeonato Mundial de Wingfoil, que decorre em Ponta Preta. Reportagem Ponta Preta, na Ilha do Sal. Reportagem Valdemar Almeida. Cabo Verde esteve representado nesta competição por 4 atletas:
Wesley Brito, campeão de 2023, Noah Angulo, Hendrik Lopes e Zanigui. Curiosamente, todos ficaram em terceiro lugar na primeira ronda. Entretanto, tiveram mais uma oportunidade na segunda ronda. Dos atletas nacionais, Zanigui foi o primeiro a ficar eliminado na segunda ronda. Ganha melhor, infelizmente acabei de chegar longe, mas da próxima, então ganha melhor. Ser pista, passou aqui pioneiro de windsurf, etc. É alguma responsabilidade para você? Mais ou menos, então, só tenta representar mais que eu e tentar continuar o caminho que ele começou. A próxima é exatamente, claro. Noah Angulo, filho do campeão mundial do windsurf Jorge Angulo, teve uma queda que o atrasou na competição. Sim, é condições que até muito fácil hoje. Hoje tem um tamanho de onda incrível, então tem uma certa concentração para você. Depois do dia inteiro, uma rabojada naquele showbreak gigante ali, faz parte do nosso dia. Seguiu-se Hendrik Lopes, que também disse adeus à prova numa modalidade que participou mais para divertir-se. Na Wingfoil nunca tenho muita expectativa, nunca fazer Wingfoil até 3, 4 meses. A última vez que me peguei não fiz material ali. Então, como ir na casa, vamos fazer só para divertir. Que apresenta cá também um bocadinho, competir mais nas madres ali. E agora, o campeonato acabou, treinando para o próximo ano em terra, de seguir ainda na Casa do Mundial. Wesley Brito, campeão em título da etapa da Ponta Preta, foi o único a conseguir o apuramento para a terceira ronda numa competição muito difícil. A prova ali foi difícil, condição que está fácil. A onda está na forma como queria, mas acabou por dar uma moleza lá naquele último ano, mas saí na terra, faltar só 4 minutos, não tinha score suficiente para continuar e eu ficava a esperar que aquele concorrente meu que estava fazendo uma nota melhor que o meu. Então tive sorte para que eu consegui apanhar uma onda cool e eu consegui passar aquele ritmo ali. Estou pronto para defender o título? Estou pronto para amanhã me está impossível, você já atender quanto eu conseguir. As provas da Wingfoil serão retomadas nas categorias masculino e feminino. Nona Waite do Hawaii é vencedora da etapa feminina de kitesurf que decorre em Ponta Preta, na Ilha do Sal. Waite disputou a final com a francesa Capucine Moisés Évora. Nona Waite do Hawaii é campeã da etapa feminina de Ponta Preta. Numa final com ondas gigantes, Nona Waite competiu com Capucine de França. Foi uma luta renhida porque são duas grandes praticantes. A categoria de Mona veio, no entanto, ao de cima e ela, mais uma vez, deu-se bem nas águas de Cabo Verde. Muita técnica e muita força nos braços e nas pernas. A praticante de kite estava naturalmente feliz por mais uma conquista. Foram ondas fantásticas, o vento estava bom, muito boas ondas. Minha vontade é continuar aqui a apanhar ondas. Eu adoro Cabo Verde, é um dos meus lugares favoritos para a prática de kite. Eu adoro as pessoas, adoro as ondas, é tudo fantástico. Antes houve uma mini-final ou a disputa do terceiro lugar. Camille da Suíça venceu Charlotte de França. O pódio ficou assim composto: primeiro lugar, Nona Waite do Hawaii, segundo lugar, Capucine França, terceiro posto, Camille da Suíça e quarto lugar, Charlotte de França. Cabo Verde também competiu na disciplina de ondas pela cabo-verdiana Júlia Silva. A jovem de 14 anos chegou aos quartos da final, mas teve problemas com o seu equipamento e foi obrigada a desistir. Ela estava, no entanto, com o sentimento de dever cumprido. Me diverti eu. Agora, não tive um problema na água. Vento que minha vela aqui também e vamos fazer um wipeout. Isto quer dizer então também que a onda está forte, não é? Forte! Mas valeu a pena, não é? Valeu a pena. A onda está muito sabe. Sim, maneira que foi estar junto com os viajadores, que com nível internacional, Mogi foi a competição. Foi nice. Tem uma pessoa fantástica, aprendi de tudo mais grande de mim, então isso deixou experiência. E a partir de agora, sabendo que segunda vez, não é? Vou-te também para a competição, o que é que a Boa pretende a partir de agora? A partir de agora tenho que ter mais tempo para treinar, mais condições e mais focalização. Por agora, vamos fazer só essa etapa ali
venha país. De realçar os bonitos momentos vividos em Ponta Preta com a beleza feminina a confundir-se com a beleza das ondas. Agora as ondas são outras. Os pescadores e peixeiras da Vila de Calheta, na Ilha do Maio, passam a dispor de uma fábrica de gelo já a partir de março, uma garantia do Ministro do Mar dada ontem ao presidente da Associação Vindos do Norte, José Carlos Varela. Há muito que os pescadores e peixeiras da Vila da Calheta vêm implorando por uma máquina de gelo nesta que é considerada de Vila Pescatória do Maio. A máquina tem que se encontrar na Calheta e dentro do mercado, só que aguarda-se para a sua instalação há mais de um ano. Uma situação que o presidente da Associação Vindos do Norte considera de lamentável. Bom, é uma coisa lamentável. Hoje, explicando para mim como a máquina de gelo tinha que pode funcionar, para não sempre se alimentar naquela máquina de gelo, mas está fazendo falta. Bom, já se põe esperança, na mês de março, está entregando ele, então espera para na mês de março, ele deve entregar. Pescador, ele está fazendo grande falta ali na ilha. O ministro do Mar, que se encontra de visitas à ilha do Porto Inglês, esteve na manhã desta segunda-feira na Vila da Calheta e, após uma conversa com o engenheiro, deixou garantias de que a máquina estará instalada e a funcionar dentro de um mês. Não, claramente temos aqui um processo que demora mais daquilo que eu expectável. É uma colaboração com a FAO, com o Sistema das Nações Unidas. Infelizmente a máquina já está aqui há um ano à espera que seja instalado. Este não é algo novo, nós temos tido uma cooperação extraordinariamente eficaz com a FAO ao longo dos anos desta independência de Cabo Verde, um parceiro extraordinário, e nós temos tido também a oportunidade de comunicar à nova coordenadora das Nações Unidas de que precisamos que os processos sejam mais céleres nos pequenos projetos. Ou seja, eu creio que acaba por ser uma pressão indevida, mas um pouco também evitável por parte da comunidade pescatória, porque ao visualizarem a chegada de uma máquina e a sua não instalação por meros processos administrativos, acaba por ser um pouco injustificável. Mas nós acreditamos, já temos aqui o prazo para até final do mês de março para estar completamente instalado, instalação também dos painéis solares e claramente temos aqui a necessidade de criar um sistema de gestão que faça com que o projeto seja sustentável. O presidente da Associação Vindos do Norte aproveitou para solicitar ao ministro da tutela uma casa do pescador na zona de Baixona. Mas Abrão Vicente foi taxativo. Cacifes sim, mas casa de pescador por agora não. O número de mortos na faixa de Gaza supera agora os 29.000. Israel promete ofensiva terrestre em Rafah se Hamas não libertar os reféns até o próximo dia 10. Há uma forte tensão no Líbano que aumenta depois dos ataques aéreos israelitas. O presidente de Guiné-Conakry dissolveu o governo. O expediente diário está a cargo dos diretores de gabinete. Numa comunicação feita na televisão ontem à noite, Mamadou Doumbouya não comunicou nenhuma razão para a dissolução do governo, nem indicou um prazo para encontrar outro. Mamadou Doumbouya assumiu o poder em golpe de Estado no final de setembro de 2021, concordou em realizar eleições até finais deste ano. Carlos Santos. Passam agora 24 minutos das 7 da manhã. Fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal para hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada